Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, vos saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. É com grande alegria que eu mais uma vez estou aqui para poder compartilhar da Palavra de Deus com você. Lembrando sempre que a Palavra de Deus ela tem poder para transformar as nossas vidas, poder para renovar as nossas vidas, poder para encher os nossos corações da verdadeira esperança. E nesse momento eu convido você a abrir a sua Bíblia na Palavra do Senhor, palavra essa qual se encontra em 2 Samuel, capítulo 9. Vamos ler todo esse capítulo e eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem maravilhosa para o seu coração. Nos diz assim a palavra de Deus. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um filho, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Quero refletir com você nesse momento sobre a bondade do rei, ou melhor, alcançado pela bondade do rei. Eu quero sempre te lembrar que nós fomos alcançados pela bondade do nosso rei Jesus Cristo. Qual é a sua história? Costumo dizer que todos nós temos uma história triste para contar, mas independente da nossa história triste, quero trazer à sua memória o que nos dá esperança, a bondade do nosso Rei Jesus Cristo. Só há um que é bom, e esse é o nosso Deus. Não pense que você é suficiente para entrar no paraíso e para sentar à mesa do rei. Não, de forma nenhuma. Aqui nós temos uma história, a história de Mefibosete, um homem aleijado de ambos os pés, um homem o qual nasceu para ser príncipe, porém passou a viver como escravo. E é o próprio rei, por causa de uma aliança realizada com Jonatas, seu amigo e filho do rei Saul,
resolveu usar de bondade para com ele. Será essa a nossa história? Deus nos criou para vivermos como príncipe e por causa de uma tragédia em nossas vidas, nós nos afastamos, nós fomos separados do Rei. Essa tragédia, você sabe qual é? É o pecado que entrou nas nossas vidas e nós fomos separados do Rei. Mas aquilo que não podemos mudar em nossas vidas, Deus muda. Deus pode fazer mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Deus é poderoso para mudar a nossa história. Eis a história de Mefibosete, neto do rei Saul, filho do príncipe Jonatas. Mas ele, aos 5 anos de idade, estava em sua casa quando de repente chegou a notícia de que seu pai e seu avô, ambos foram mortos na guerra. E como era costume daquela época, aquela família que perdia a guerra era eliminada. Nesse momento, a sua ama ou sua babá, aquela pessoa que tomava conta de Mefibosete, resolveu fugir. Colocou ele dentro de uma carroça e saiu correndo para fugir, querendo proteger a vida de Mefibosete. Mas a carroça virou e um acidente aconteceu. E a palavra de Deus nos diz que esse menino, ele ficou aleijado de ambos os pés. Agora ele cresce, agora está escondido, vivendo num lugar chamado Lodebar, mas ele vai ser alcançado pela bondade do rei. Esse menino que, como eu já disse, havia nascido para ser príncipe, mas tudo mudou na sua vida. Se tornou um fugitivo, se tornou um aleijado e escondido, vivendo em Lodebar. Eis uma história aqui bem triste, mas aquilo que nós não podemos mudar em nossas vidas, Deus muda, porque Deus tem todo o poder. Olha como que aconteceu a história. A palavra do nosso Senhor vai dizer que o rei faz uma pergunta. A palavra do Senhor vai dizer aqui que Davi vai perguntar: ainda resta alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? É o rei que faz a pergunta, é o rei que vai buscá-lo, que vai mandar trazer esse menino, essa pessoa, até a sua presença. Mas é importante nós observarmos que a motivação de Davi para procurar Mefibosete não foi a condição triste de um homem aleijado, não era por causa da sua situação, mas sim o desejo de Davi de honrar Jonatas. Davi agiu por amor a Jonatas. Deus, ele também nos salva através do seu Filho Jesus Cristo. Davi descobre que existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Ele é informado através de Ziba, seu administrador das propriedades de Saul. E no versículo 3, novamente, Davi vai afirmar o seu sentimento para que eu use de bondade de Deus para com ele. Davi quer usar de bondade para com esse filho de Jonatas. O rei quer saber onde está esse filho. Esse filho está na casa de Maqui, em Lodebar. Lodebar significa terra do esquecimento, um lugar esquecido por todo. Alguns vão dizer que Lodebar é um lugar árido, sem vida, sem verde nenhum. Para lá era levado pessoas, coxos, cegos, pessoas com outras doenças. Esse menino foi para Lodebar, ficou esquecido, ficou escondido, talvez com medo do rei perseguir, ele ficou ali escondido. Mas o rei quer usar de bondade para com ele. E o rei o chama. Da mesma forma como um dia o Senhor nos chamou, o rei aqui mandou chamar, lá de Lodebar, Mefibosete, aleijado de ambos os pés. Note que a iniciativa é do rei. Não foi Mefibosete que foi até o rei, não. É o rei que quer usar de bondade, é o rei que busca, é o rei que chama, é o rei que usa de bondade. O que teria naquele momento
passado na mente de Mefibosete ao ser convocado a se apresentar diante do rei? O que o rei deseja comigo? Será que ele ainda quer se vingar? Será que ele quer tirar a minha vida? O rei tinha poder para isso. Mas com certeza que havia medo no coração de Mefibosete. O próprio rei vai procurar. O próprio rei vai dizer para ele: não temas. Versículo 7, a palavra do Senhor vai dizer que o rei diz: não temas. É tão maravilhoso quando nós não precisamos mais temer o nosso rei. A palavra do nosso Senhor, lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, vai dizer que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós não precisamos ter medo do rei, porque a nossa dívida já foi paga. Foi feita uma aliança no ano passado e Jesus Cristo pagou as nossas dívidas na cruz do Calvário. Houve uma aliança com Davi e Jonas. Por isso Davi, agora como rei, quer abençoar a vida de Mefibosete. Penso na dificuldade de Mefibosete chegar até o rei, como entrar naquele palácio, quem o ajudou, talvez tinha escada, a dificuldade, mas ele foi levado à presença do rei. E ele, chegando na presença do rei, diz a palavra que ele vai se prostrar, versículo 6 vai dizer que ele vai se prostrar, ele reconhece a sua indignidade, mas o rei o chamou pelo seu nome, o rei chamou Mefibosete. Deus também nos chama pelo nosso nome. Deus nos conhece, sabe quem nós somos, conhece todo o nosso ser. Assim creio que nós também somos conhecidos por Deus e conhecidos por nossos nomes. Davi, em seguida, adotou Mefibosete como filho, devolveu as terras que eram de seu avô, depois o convidou para viver no palácio, mas não viver no palácio como súdito. A palavra de Deus vai dizer que Mefibosete vai passar a viver no palácio, mas como um filho. Deus não te chama para ser escravo. Deus não te chama para ser empregado dele. Deus te chama para que você seja filho e viva como filho dele. E mais, Mefibosete iria comer pão da mesa do rei. O Senhor também nos convida a comer pão da sua mesa. Mefibosete estava ali naquele momento. Eu fico imaginando o que passou pela cabeça de Mefibosete. Versículo 8. Então ele se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Eu não sou ninguém, por que eu vou receber da tua bondade? Mefibosete, não é pelas suas qualidades, não é por aquilo que você fez, mas é pela aliança que foi realizada no passado. Você que foi chamado para ser filho de Deus, eu quero dizer que o mérito não está em você. O mérito está numa maravilhosa aliança a qual Deus fez. E essa aliança foi concretizada na cruz do Calvário. E isso é maravilhoso, nós precisamos entender isso, porque isso é a graça de Deus, é Deus usando de bondade para com as nossas vidas. Todos nós estávamos condenados, todos nós iríamos ficar esquecidos em Lodebar, mas Deus resolveu, pela sua soberania, Ele nos chamar para a sua presença e fazer de nós seus filhos. Isso não é mérito nosso, isso é graça vindo da parte do nosso Senhor. O fato de Davi ter tomado a iniciativa de resgatar Mefibosete nos lembra de que foi Deus quem deu o primeiro passo para nos buscar. O Senhor que nos regenerou, o Senhor que nos justificou e é o Senhor que nos santifica, é o Senhor que nos separa para Ele. Estamos separados de Deus, ou melhor, estávamos separados de Deus e éramos inimigos de Deus. No entanto, Ele nos amou e enviou o seu Filho para nos resgatar através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Diz a palavra do Senhor: mas Deus prova
o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não há mérito em você, Mefibosete. Meu amado irmão, não há mérito em você, não há nenhum mérito. Deus, Ele te chama porque Ele usou de bondade para com a sua vida. Para Davi resgatar e restaurar Mefibosete, não custou, ou melhor, custou apenas aquelas terras as quais Davi não havia nem pago por elas. Mas para Deus nos resgatar, nos restaurar, para que Deus nos restaurasse a sua família, foi preciso que Jesus sacrificasse a sua vida. Nossa herança é muito mais do que um pedaço de terra aqui nesse mundo. Nossa herança é o lar eterno no céu. Davi vai dar terras, riqueza para Mefibosete. A palavra do Senhor vai dizer isso. Davi incluiu Mefibosete em sua família, supriu sua necessidade, protegeu e permitiu que comesse à mesa dele. Esse homem aleijado de ambos os pés, que se considerava um cão morto, alguém que não serviria para nada, vamos dizer assim, no olhar dele, mas que foi ao olhar do rei precioso, porque o rei lembrou da sua aliança e o chamou. E agora Mefibosete vai estar no palácio. E agora Mefibosete vai comer na mesa do grande rei. Nós somos chamados, nós fomos restaurados por Cristo para vivermos como filhos de Deus. Mefibosete foi um homem chamado por Deus, restaurado por Deus. Da mesma forma, nós estávamos mortos no nosso pecado, nos nossos delitos, quando Jesus nos chamou e nos deu vida em abundância. Temos uma posição mais elevada do que aquela que Davi deu a Mefibosete, pois nos assentamos no trono com Jesus Cristo e reinamos em vida com Ele. Deus nos dá as riquezas de sua misericórdia, de sua graça. Deus supre todas as nossas necessidades, usando para isso não os tesouros de um rei aqui dessa terra, mas sim sua riqueza em glória. Para nós concluirmos essa palavra, Mefibosete passou o resto dos seus dias na Jerusalém aqui da terra. Mas nós, irmãos, nós como filhos de Deus, já somos cidadãos da Jerusalém celestial, onde nós habitaremos para sempre com o Senhor. Essa história é muito comovente. Essa história aqui na vida de Davi é algo muito especial, muito comovente. Ilustra a experiência espiritual do cristão com Jesus Cristo. Como o Senhor Jesus se importa com as nossas vidas. A ponto de você às vezes se achar esquecido, deixado de lado, mas o Senhor não se esqueceu da sua aliança. O Senhor te chama, e o Senhor te chama para a restauração. O Senhor te chama para uma nova vida, para uma transformação. Antes, Mefibosete era um fugitivo, alguém que vivia escondido. Agora, ele se assenta à mesa do rei. Deus também está nos chamando para a sua presença. Onde você se encontra nesse momento? Será que você se encontra em Lodebar? Será que você está distante de Deus, longe da graça de Deus? Mas a graça de Deus é estendida sobre todos aqueles quais o Senhor quer chamar. Que você seja alvo do amor de Deus, que você se sinta amado por Deus, que você se sinta como filho na presença do Deus Todo-Poderoso. Mefibosete era aleijado de ambos os pés e passou a comer pão na mesa do rei. Não havia nenhum mérito em Mefibosete, mas somente a graça, a bondade do rei. Não há nenhum mérito em nós, mas somente a graça de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós entendemos que nós somos alcançados pela graça do Senhor, quando nós entendemos
que não é por obras. Não é por obras. Não, a salvação não vem por obras. A salvação vem pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário que nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus. Que você tenha um coração agradecido. Que você não deixe amargura no seu coração. Eu não sei das cicatrizes que havia no coração de Mefibosete, mas eu creio que a vida dele toda foi transformada a partir daquele momento que ele recebeu da bondade do Senhor, da bondade do rei Davi. As nossas vidas também foram transformadas no momento que nós fomos alcançados pela graça do nosso Senhor. Por isso, não há motivo para que haja amargura na tua vida. Não fique olhando para as cicatrizes da vida, das dificuldades do passado, mas coloque o teu olhar fixo em Deus. Coloque o teu olhar na pessoa de Cristo Jesus e veja como Deus usou de bondade para você. E se você que me ouve nesse momento, que está me assistindo nesse momento, se você ainda não entendeu essa graça e se você ainda está se sentindo em Lodebar como um fugitivo, quero dizer que Deus quer falar ao teu coração e Deus te chama para que você se apresente a Ele. Faça como Mefibosete, se quebrante diante do Senhor, reconheça que você não é nada, se prostre diante de Deus e deixa Deus derramar da sua bondade sobre a sua vida. Quero orar pela sua vida nesse instante. Quero juntamente com você agradecer a Deus por tudo que Ele tem realizado em nossas vidas, por todo o bem que Ele tem feito sobre nós. Convido você a fechar os seus olhos e a falar com Deus. Eterno Pai, Deus maravilhoso, obrigado, ó Deus, porque nós fomos alcançados pela Tua bondade. Obrigado, ó Deus, porque nós fomos alcançados pela Tua graça. Pai, da mesma forma, Deus, que o rei Davi usou de bondade para com a vida de Mefibosete, que era aleijado de ambos os pés, o Senhor também usou de bondade para conosco. Nós, ó Pai, que não temos mérito nenhum, mas recebemos da Tua graça. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Que o Senhor também nos dê um coração grato diante de Ti e que nossos lábios esteja sempre um louvor para o Senhor. Assim, ó Pai, eu oro ao Senhor com gratidão pelas nossas vidas, em nome de